E aí pessoal, beleza? ETK aqui, e no vídeo de hoje, como você já deve ter visto no título do vídeo, a gente vai falar sobre como eu estudo programação. Talvez você esteja se perguntando quem sou eu, provavelmente você talvez nem me conheça. Bem, então deixa eu me apresentar, meu nome é Luiz Gustavo e eu sou o criador do canal ETK. Aqui no ETK você vai encontrar vários conteúdos sobre programação e tecnologia do modo geral. Inclusive eu acabei de me formar em análise de sistemas, já fiz alguns vídeos falando sobre isso aqui no canal. Eu falei um pouco sobre essa experiência nesse curso, inclusive no modelo EAD lá da Estácio. Então, caso você queira ver esse vídeo também, eu vou deixar aqui no card acima. Mas, partindo do que interessa, além dessa minha formação, eu também tenho foco na parte de Data Science, nessa parte de ciência de dados. Então, eu vou falar um pouco como que é a minha rotina de estudos e como eu tento aplicar a lógica da programação na minha rotina diária. Bem, mas antes disso, vamos a um recado do nosso apoiador. E aí aparece o novo apoiador do nosso canal, que é a Scare Cloud, que no caso é uma plataforma completa para fazer sua hospedagem, desde bots a sites a armazenamentos de blobs. Além disso, ela suporta algumas linguagens, como Rust, PHP, Python, que a gente vai utilizar, TypeScript, entre outras. No caso, a Scare Cloud é uma plataforma brasileira, então isso realmente também é bem interessante, pessoal. A gente vê um pouco a linha da história da Scare Cloud. Ela iniciou aqui com em torno de 1.000 usuários lá em 2021. Agora a gente está aqui em 2024, ela já está com mais de 60 mil usuários, além de estar em outros diversos países também. Aqui a gente pode ver a parte de planos, que existem diversos planos conforme a sua necessidade. A gente tem desde o hobby a também a versão Enterprise, caso o seu projeto realmente seja mais parrudo. No nosso caso aqui, como eu falei, vai ser um projeto relativamente simples. O hobby seria mais do que necessário. Inclusive, se você ainda está iniciando o seu projeto, você pode até mesmo ainda utilizar na sua máquina. Mas caso realmente você vai utilizar em servidores maiores, vai precisar realmente ter um serviço, essa aqui é uma opção bem interessante. Bem, agora dado o recado do nosso novo apoiador, vamos lá para o vídeo. Bem, pessoal, como eu falei, eu acabei de me formar na parte de análise de sistema, venho estudando a programação um período de tempo aí, e não somente isso, né? Também tenho foco na parte de Data Science, então eu também estudo um pouco da parte da estatística e também eu gosto de outros assuntos, então eu tento dividir a minha rotina de estudos. Mas a programação, basicamente, talvez quando você esteja iniciando, vai ser o seguinte: você vendo algum tutorial e você vai estar copiando aquele código, né? Tentando reproduzir igual. Então, caso você também esteja nesse aprendizado, muitas vezes eu faço isso também, principalmente ali na parte da Data Science, tem alguns cursos que eu estou fazendo isso aí. O que eu recomendo, antes do cara acabar falando o código, só você copiando, tente copiar, tente reescrever aquele código ali e tente entender o que você está fazendo. Acho que isso é o principal, pessoal, porque obviamente a pessoa que está dando o curso, ela sabe o que ela está escrevendo, mas você, como está aprendendo, não. Então tente absorver. Se você tiver alguma dúvida, não só copie aquele código, mas tente compreender como que ele chegou naquela linha de raciocínio para chegar naquele pedaço de código, naquele trecho de código. O que ele teve que fazer, qual que foi a ideia dele para chegar naquele trecho de código. E talvez tente pensar em outras soluções para tentar chegar na mesma solução, porque provavelmente existe uma outra solução possível. Então, trabalhando um pouco essa linha, você vai desenvolver muito mais os seus estudos. A minha rotina é basicamente o seguinte: depois do trabalho, eu dedico ali em torno de 3 a 4 horas para estudar. Eu tento dividir um pouco o tempo, estudo em torno de 40 minutos, paro um pouco, daí estudo mais uns 20, daí paro um pouquinho, daí eu fico dividindo esse tempo, porque daí também tem que cuidar um pouco aqui do canal, então eu paro um pouco de estudar, vou ver como que tá o canal, vejo se tem comentários, dúvidas, sugestões, tiro esse tempo, daí eu volto a estudar novamente o curso que eu estou fazendo, alguma outra tecnologia que eu pretendo utilizar, ou até mesmo aprender aqui para trazer alguns vídeos para vocês. Então, a minha rotina de estudos é basicamente isso. Todo dia, ali em torno lá pelas 6h30, eu começo meus estudos, faço um período de tempo, paro um pouco, depois eu volto e
eu tento definir o que eu vou tentar aprender naquele dia. Então seja um ponto importante para você também. Você vai pegar hoje, o que você vai querer aprender hoje? Defina ali esses passos e tente absorver o máximo possível para você chegar naquela sua meta diária. É um ponto importante. Você também pode fazer metas semanais, mensais, etc, etc, etc. Vai ser algo que você vai ter que definir. Basicamente, minha rotina de estudos é dessa maneira. Então eu divido ali essas horas que eu tenho disponíveis. Então, além de eu estudar um pouco de programação, cuidar um pouco do canal, ler um pouco também, porque eu gosto muito da parte da leitura, não envolvendo só a parte da tecnologia. Então assim, eu estou falando da rotina de estudos de programação, mas obviamente você vai ter que escalonar com outras coisas que você vai ver no seu dia a dia. Então minha rotina é basicamente isso aqui, para estudar programação também. Eu estudo um pouco de programação, tiro um tempo para a parte da leitura, para fazer meu curso de inglês também, que eu estou realizando no momento. Então eu tiro uns 30 minutos para pelo menos fazer uma leitura antes de dormir. Faço os meus estudos de inglês, daí eu dedico o tempo à programação. E como eu falei, eu tento, quando estou nesses tutoriais, vendo o cara fazendo, normalmente eu copio o código e tento entender aquelas linhas. Procuro na documentação para tentar entender, porque justamente o que o cara está reproduzindo ali, como eu já falei em vídeos que eu fiz também, existe uma documentação, o cara está trazendo aquilo mastigado para você entender. Ele está justamente facilitando essa sua busca, como eu facilito em muitos vídeos aqui do canal também. Então qualquer pessoa ali está facilitando aquela sua busca. Então, por exemplo, os cursos que eu estou fazendo, o professor também sempre menciona isso, que ele está trazendo conteúdo e que ele está buscando de outras fontes, inclusive ele coloca aquelas fontes lá para a gente acabar buscando também. Então esse é um ponto muito importante, não fique só preso àquele vídeo lá, tente buscar mais, é importante isso na sua rotina de programação. E é basicamente assim que eu estudo. Não somente isso, a parte lógica, como eu havia mencionado, normalmente em problemas do meu dia a dia, eu tento aplicar alguns conceitos lógicos da parte de programação. Por exemplo, o método de dividir para conquistar, pegar um problema grande, dividir em pequenas partes e começar realizando. Não somente isso, atividades. Por exemplo, o meu estudo, calma, deixa eu acabar voltando um pouco aqui. Meu estudo é em Python, então acaba que eu tenho um aprendizado ali em criar alguns scripts e automatizar tarefas. Então, em tarefas do meu dia a dia, eu sempre penso em trazer a programação para aquela tarefa e alguma maneira de poder automatizar aquilo. Porque realmente tem muitas tarefas no nosso dia a dia que acabam sendo repetitivas e você pode automatizar isso. Não somente isso, mas você pode pensar, quando você está estudando programação, em como que eu posso aplicar a programação a isso. E não só esse ponto aí, né? Mas você vai ter que entender, será que vale a pena aplicar a programação aí? Você tem que conseguir conscientizar e colocar isso na balança, né, pessoal? Porque como você está aprendendo programação, você quer utilizar também em tudo, como eu imagino e eu acabo fazendo. Só que muitas vezes você acaba deixando o processo mais complexo. Então você vai ter que pensar, será que realmente vale aplicar os conceitos de programação aqui? Será que não vai deixar a atividade mais complexa? Será que vai facilitar? Você vai ter que pensar isso antes de realmente aplicar os conceitos que você está estudando. Isso não é só na parte da programação, mas em várias áreas de modo geral. Porque você que está aprendendo aí, você realmente quer logo pegar e começar a aplicar aqueles conceitos. Isso ali na parte de Data Science eu vejo também. Só que acaba que muitas vezes você pode deixar o processo mais complexo do que ele já está. E daí não convém a gente fazer essa parte, né, pessoal? Então, basicamente, essa é a minha rotina de estudos diário. Eu tento definir algumas metas de estudo, divido o meu tempo ali que eu vou ter disponível durante a semana para as várias tarefas que eu vou fazer no meu dia a dia, porque eu não estudo só a programação também, como eu falei, eu acabo dividindo para outros estudos também, um pouco de inglês, um pouco da minha parte de ler, que eu gosto bastante de ler, pessoal, então não só conteúdo sobre tecnologia, então tira um pouco do meu tempo para fazer essa leitura e provavelmente você vai montar sua rotina de estudos também. E como eu falei, tente usar a programação no seu dia a dia, tente colocar ela de maneira prática também. Talvez pelo menos só os conceitos lógicos já seria interessante você aplicar. E você vai ver que você vai começar a aprimorar ali realmente o seu aprendizado. Não somente isso, você vai
conseguir otimizar o seu tempo de estudos fazendo algo desse gênero, montando ali um cronograma básico do que você vai estudar naquele dia, onde você quer chegar aquela semana, o que você quer aprender aquele mês, e você vai dividindo ali em pequenas partes para você chegar naquele seu objetivo. Bem, então, espero que vocês tenham gostado do conteúdo, espero que eu não tenha enrolado demais aqui nesse vídeo, pessoal, porque de vez em quando é tanta informação para eu acabar passando de um vídeo que eu acabo me perdendo na explicação. Bem, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de se inscrever e dar aquela força aqui no canal, e não deixem de acompanhar e ver outros vídeos aqui no canal, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, obrigado por terem assistido e até a próxima, pessoal.